Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Marília Saveri, sócia da Praxis Business, e o nosso tema aqui hoje é Franqueei o meu negócio. E agora? Se você se interessa por esse assunto, fica aqui comigo. Eu estou ao lado do meu sócio, Fernando Galiteri, sócio da Praxis Business, especialista em gestão de redes, que vai tirar aqui algumas dúvidas para você que pensa em franquear o seu negócio, para você que já tem uma franqueadora e quer saber como crescer de forma sustentável e também para se tornar uma franqueadora de excelência. Muito bom esses assuntos, né, Fernanda? Acho que é de interesse de todo mundo que atua aí com franchising. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Excelente, Marília. É um prazer estar aqui e esclarecer vários desses assuntos, né? Que com certeza está na cabeça de várias pessoas, né? Desde quem tem um negócio e quer franquear, até aquele que já tem uma franqueadora, tem uma rede de franquias e quer saber o que é ser uma franqueadora de excelência, né? Muito bem, vamos começar então pelo começo. Fernando, na sua visão, né, trabalhando também com estruturação de redes de franquia, estruturação de processos, como é que o empresário ele sabe como eu sei se o meu negócio é franqueável? Quais são aí os fatores críticos, né, de análise desse estudo de franqueabilidade? Ah, legal, legal. Acho que primeiro é ter um modelo de negócios de sucesso, né? A gente precisa ter um modelo, por quê? Porque franquia, o que que é? É uma transferência de know-how. É eu transferir para meu franqueado o melhor modelo de negócio, um negócio de sucesso. Então, a primeira coisa é ter uma boa modelagem de negócio, né? Que aquele negócio tenha sucesso. E como que a gente avalia se esse negócio é um negócio de sucesso? Então, são vários aspectos que a gente avalia, desde concorrência, tamanho de mercado, o relacionamento que esse franqueador ou esse dono de negócio tem com o mercado. Então, são vários aspectos aqui que a gente analisa para franquear um negócio. E a Praxis Business hoje tem toda uma metodologia para fazer essa análise aí de uma franqueabilidade. E como eu sei, Fernando, se esse negócio tem escala? Como a gente avalia potencial de mercado? Uhum. A gente faz toda uma análise, né, de tamanho de mercado, de potencial de consumo específico para cada negócio. Às vezes tem uma diferença de uma, por exemplo, uma clínica odontológica é diferente de uma franquia de uma loja de moda. Então, são diferentes potenciais. Então, você precisa olhar para aquele mercado, olhar para o negócio e ver que tamanho de unidade, que faturamento, quais são as possibilidades, olhar para a concorrência. Então, tudo isso precisa ser olhado para a gente entender qual que é a escala desse negócio. Mas o ponto importante é, primeiro, ver se ele é realmente um negócio franqueável. O que que é um negócio franqueável? É entender se o modelo de negócio está bem desenhado, entender se numa análise de um demonstrativo de resultado, uma análise financeira, é viável para o franqueador, porque ele tem que montar toda uma estrutura para dar suporte para esse franqueado. Então, ele precisa ser viável para o franqueador, mas também tem que ser viável para o franqueado. Então, eu preciso unir as duas partes, tem que ser uma relação ganha-ganha. Então, isso tudo a gente analisa, não só escala, potencial de mercado, isso vai gerar o potencial faturamento dessa franqueadora, e eu tenho que analisar se esse franqueado também está ganhando dinheiro. E aí a gente tem essa primeira etapa, então, né, nesse estudo de franqueabilidade, que é se esse negócio é franqueável ou não. Ele é franqueável. Quais são as próximas etapas até a documentação jurídica, né? Até você ter ali a circular de oferta? Quais são os próximos passos? O que que a gente precisa olhar? Primeiro, como a gente olhou, se o modelo de negócios é viável, o franqueador está ganhando dinheiro, o franqueado está ganhando dinheiro, aí eu vou para estrutura, né? Pensar na estrutura da minha franqueadora. Então, eu vou tentar entender, eu preciso um suporte? Eu preciso uma área de expansão? Preciso uma área de implantação? Então, tudo isso eu preciso entender, né? E eu entendo isso lá no business plan, quando eu construo, mas à medida que eu decidi montar aquela estrutura, eu tenho que partir para essa montagem dessa estrutura. Claro que antes você tem toda uma preparação de documentos jurídicos. A gente precisa ter uma COF, a gente precisa ter que é a circular de oferta de franquia, que é apresentada ao candidato 10 dias antes da assinatura
do contrato, porque existe uma lei de franquias para isso. Então, eu tenho assinatura, eu preciso a confecção desse documento, que é a circular de oferta de franquia, né, uma minuta geral, então eu preciso ter isso como franqueadora. Eu preciso ter um modelo de contrato também, né, e eu preciso entender toda essa estrutura que eu vou montar. Então, onde começa toda essa estrutura? A gente começa numa estrutura de expansão. Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter é uma área de expansão, é ter uma pessoa fazendo a venda dessa franquia. Para quê? Para trazer franqueados. Nada da estrutura é viável se eu não tiver um franqueado. Então, eu preciso ter uma área que venda. E todos os processos de venda, né? Desde o marketing, como eu faço marketing, quem é meu franqueado potencial, essa persona eu preciso criar. Para quê? Para que eu tenha que anunciar, que eu faça meu marketing para atrair candidatos. Legal, atrair candidatos, eu preciso atendê-los. Então, eu preciso ter uma estrutura interna de atender esse candidato com todos os documentos necessários, com os roteiros de entrevista. Para quê? Para que eu faça uma melhor entrevista e traga um perfil dentro do que eu busquei, que eu estou buscando e definindo para ser meu franqueado. Então, essa é a primeira coisa. Depois de atendido, entendido todos os passos de atendimento, a gente tem que implantar essa franquia. Então, fechei o contrato, mandei a COF, 10 dias depois assinei o contrato, ele me pagou a taxa de franquia, eu começo o quê? A implantar essa franquia. E aí eu preciso também me estruturar. Eu tenho um projeto arquitetônico, eu tenho um arquiteto que vá atender em escala esse franqueado. Então, essa área de implantação tem que estar pronta para orientar o franqueado a montar toda essa estrutura. Eu preciso ter os parceiros de fornecimento homologados, se eu tenho fornecimento de produtos. Então, é toda uma preparação, eu tenho que estar preparado para implantar essa franquia. Então, o jogo ainda nem começou, a franquia não abriu. Então, essa área de expansão e implantação são as primeiras áreas que precisam ser montadas. Primeiro a expansão, depois a implantação. Legal, montei, abri meu negócio. E aí? Eu preciso ter uma área de suporte. Isso, pegando o gancho aqui, né, falando de estrutura. Então, já tenho a circular de oferta de franquia, franqueei o meu negócio, agora é só sucesso? Uhum. Quais são os desafios dessa franqueadora, né, nascendo? Qual estrutura eu preciso ter para que essa rede cresça, né, de maneira sustentável e dando um bom suporte ao franqueado? Qual que é a sua visão? Legal. Eh, Olhando para o conceito que uma franquia ou uma rede, muitas vezes, é uma transferência de know-how. Por quê? Porque a gente tem o papel das partes. O franqueador pensa um modelo de negócio e o franqueado executa lá com excelência. Eu já tenho um negócio de sucesso, eu tenho que transferir meu know-how de sucesso para aquele franqueado. Qual que é a primeira coisa na transferência? Capacitação. Eu preciso capacitar meu franqueado naquilo que é a chave do sucesso. Então, eu tenho que capacitá-los em vários aspectos. Eu preciso primeiro conscientizar em que empresa ele está entrando, passando um pouco da missão, visão e valores daquela empresa. Eu preciso capacitar ele em comercial, em marketing, em finanças, tudo aquilo que ele vai executar naquela unidade. Então, o primeiro ponto é um bom plano de capacitação inicial desse franqueado, né. Então, essa trilha de desenvolvimento do franqueado é super importante nesse primeiro momento. Segundo, ele vai para o ponto de venda, inaugurou, ele vai ter dúvida prática de tudo aquilo que aconteceu na capacitação inicial. E aí o que que eu preciso ter? Uma área de suporte, uma área de apoio que responda às dúvidas dele. Então, uma franqueadora de excelência tem um bom suporte, tem um nível de SLA, de atendimento do franqueado bom, que pode ser estruturado de várias maneiras, né? Hoje a gente tem várias melhores práticas aí, através de consultoria de campo, através de um sistema de atendimento ao franqueado para demandas mais operacionais. Então, essa área de suporte é muito importante. Então, dúvidas operacionais do negócio, o franqueado vai começar a ter, logo de início. E à medida que ele vai amadurecendo no seu ciclo como franqueado, ele vai mudando as perguntas. E eu preciso estar apto a responder. Vão ter perguntas comerciais, como eu alavanco o meu faturamento, vão ter perguntas de gestão de pessoas, como que eu faço uma contratação, como que eu lido com o meu turnover. Então, são coisas que vão acontecer em qualquer negócio.
Então, eu preciso dar suporte para esse franqueado, apesar de estar também sempre capacitando, né? Uma capacitação é algo constante numa rede franqueadora, porque é transferência de know-how. Como é essa estrutura inicial da franqueadora, né? Você falou que começa com a equipe de expansão, de implantação. Uma franqueadora com 1 ano aí operando, qual que é a Uhum. estrutura que ela tem? Com 1 ano, provavelmente ela tem algumas unidades já abertas, né? E ela tem que ter uma estrutura, né, de expansão e implantação, como eu falei, e uma estrutura de suporte de consultoria de campo, que a gente chama consultoria de campo no franchising, né? Então, a gente precisa ter essa área de consultoria, precisamos dar um apoio de marketing, então, sempre ter um departamento de marketing, uma pessoa de marketing orientando as ações de marketing, uma pessoa que é responsável pela capacitação, pela criação dos treinamentos, pelas trilhas de desenvolvimento, ou isso pode ser, com certeza, terceirizado também. Então, se eu eh, trabalho todos esses aspectos, né, de uma rede, eu consigo prestar um suporte não só através do consultor de campo, mas através do marketing, através de uma área de capacitação. Então eu consigo atender ele de forma bem legal, assim, dar um suporte interessante. E o nível de serviço, claro, vai depender da frequência que eu vou contatar. Eu posso escolher um atendimento mais passivo ou então um atendimento mais ativo em relação a esse franqueado. A frequência de contatos que eu vou fazer, frequência de interações que pode ser presencial, pode ser remota. Então, cada tipo de negócio vai me trazer aí um tipo de nível de serviço que eu quero dar para esse franqueado. Se é um negócio muito complexo, eu tenho que dar mais suporte. Se é um negócio mais simples, eu não preciso tanto o suporte, às vezes até técnico, né? Perfeito. E aí, essa franqueadora, né, tá crescendo, vendendo franquias, dando um bom suporte, começa a ficar mais estruturada. Essa rede cresce e começa a ter outros desafios que são diferentes do início, né, da operação. E agora ela quer se estruturar para que tenha o melhor modelo de suporte. O que, que é esse bom modelo eficiente de suporte à rede? É uma pergunta. E como ela vai se desenvolvendo para ter, né, para formar uma rede de excelência. Começa a vir outras necessidades, né? Eu quero ter um programa de excelência. Como é que funciona? Né? Como é que eu me torno uma franqueadora de excelência, na sua visão? Olha, a gente tem, né, na Praxis Business, a gente tem uma lista, né, uma lista de melhores práticas da franqueadora. Então, isso nos guia, muitas vezes, para orientar a franqueadora nessas melhores práticas. Mas o que são essas melhores práticas? São as melhores práticas em cada uma dessas visões que eu passei, na área de expansão, na área de implantação, na área de consultoria de campo, na área de apoio de marketing. Então, todas essas áreas, cada uma tem as suas melhores práticas numa gestão de rede. Exemplo, numa consultoria de campo, à medida que eu vou crescendo, eu não posso dar o suporte igual para todos os meus franqueados, porque cada franqueado tem uma necessidade diferente. Então, eu tenho um recurso limitado de suporte na franqueadora, né? Com certeza eu gostaria de estar lá todo dia, na operação, dando suporte, mas eu não consigo, por causa de limitação de recurso. Então, o que que eu faço? Eu segmento. Então, o que que tem hoje de melhor prática hoje? É a segmentação da minha rede de franqueados. E essa segmentação pode ser de diversas maneiras, né? Então, o importante é olhar para a tua rede e ver como eu posso segmentar. A gente tem alguns modelos de segmentação hoje no mercado, que são benchmarks aí, que são super importantes. Então, segmentar a rede, eu acho que na hora que a gente começa a crescer, é um dos principais pontos a gente olhar para isso. Outra coisa é olhar para saber se meu negócio eu preciso de consultores especialistas ou consultores mais genéricos. Dependendo da complexidade do negócio, eu posso trabalhar com consultores especialistas, especialistas em gestão e finanças, especialistas técnicos, por exemplo, numa área de educação, um consultor pedagógico, né? Numa área médica, talvez um consultor médico, um consultor dentista numa área odontológica. Então, para cada negócio, a gente tem que entender qual é a estrutura e aí a gente começa segmentando, tratando os consultores especialistas. Então, a necessidade é diferente do tamanho e estágio de cada franqueadora.
Acho que o grande ponto aqui, depois de toda essa estruturação, eu segmento, eu estruturo o meu suporte. Acho que a grande cereja do bolo aí é o programa de excelência. Por quê? O que que o programa de excelência propicia? Propicia um engajamento dos franqueados em relação aos drivers estratégicos da franqueadora. Eu, como franqueadora, determino alguns drivers através de indicadores e o programa de excelência faz com que os franqueados queiram participar de tudo aquilo. E eles participando desse programa, eles acabam seguindo a estratégia. Então isso é muito legal para engajar a rede franqueada, trazer uma cultura de resultados. Então o programa de excelência é algo muito importante numa rede de franquias. Isso motiva, cria um clima de competição e ao mesmo tempo de cooperação. Então, o programa de excelência, depois de um suporte bem estruturado, depois de um apoio de marketing, depois de uma boa preparação de capacitação, a gente vem com um programa de excelência para que todos aqueles drivers estratégicos sejam seguidos pela rede. Muito bom, muito relevante esses pontos. E para a gente ir finalizando, Fernando, o franchising, né, tá prosperando, tá crescendo, tá aumentando as redes, o número de redes de franquias, o número de franquias também. Qual mensagem você deixa aí para quem está pensando em transformar o negócio em franquia? Olha, o caminho da franquia é, primeiro, estruturar um bom modelo de negócio. Se eu tenho um bom modelo de negócio, é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Se eu tenho um bom modelo de negócio e essa relação é um ganha-ganha, eu, como franqueadora, eu preciso aí realmente fazer um bom projeto, buscar uma boa consultoria aqui. Para quê? Para entender se eu, como franqueadora, vou ganhar dinheiro e e o meu franqueado vai ganhar dinheiro. Esse é o principal ponto. Depois disso, é um negócio muito interessante. Por quê? Porque eu expando muito rápido, né? Eu expando sem eu precisar diretamente investir, porque eu tenho franqueados investindo e o crescimento ele é muito mais rápido do que uma franqueadora ou uma empresa que precisa ter recursos próprios para poder investir naquele negócio. E eu tenho donos gerindo o meu negócio, executando com excelência aquilo que eu programei. Então, o meu recado é: se eu tenho um bom modelo de negócio, se a relação é uma relação ganha-ganha, eu não tenho dúvidas que o modelo de franquia é o melhor modelo para a sua expansão, para uma expansão rápida, mais segura e com resultados aí bastante grandes. E para quem já franqueou o seu negócio, né, e quer se tornar essa referência no franchising nacional, uma dica final, uma mensagem, né, para que possa, esse franqueador possa se estruturar para ser esse modelo de excelência. Legal. Eu acho que o ponto principal é ouvir a rede, né? Estar aberto a ouvir a rede, cada vez mais, né? Fazer com que tenha um engajamento grande. E a Praxis Business mede engajamento, tem projetos que medem engajamento, satisfação do franqueado. Então, a primeira coisa é ouvir a rede, entender as questões dessa rede. Para quê? Para que cada vez eu dê o suporte adequado para tudo isso. Então, ouvir, ter uma boa pesquisa, né, estar aberto com os canais de comunicação, sempre abertos, então, ter convenções, ter encontros, ter um suporte de campo eficiente, são canais que fazem com que a franqueadora esteja com o ouvido aberto, para quê? Para se colocar muitas vezes no lugar do franqueado, ter essa empatia e aproveitar o que é melhor numa rede, que é a experiência de várias pessoas, de vários executivos que se tornaram donos de empresa, donos de negócio com experiências distintas. Então, acho que esse é o grande barato de uma rede, de uma franqueadora, é ter essa rede. E se a gente não tiver a escuta ativa, a gente perde esse grande benefício. Então, assim, quem entra no mercado de franquia tem que estar disposto a ouvir, né, para que cada vez mais ele fale nós em vez de eu, né, que a gente tenha muitos embates ali, mas que nunca vire confrontos, né. Então, eu acho que é o principal recado que eu deixo aqui para redes que querem se tornar redes de excelência.
Muito obrigada, Fernando, por essas dicas, insights, reflexões super relevantes. Obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, esse é um pouquinho, né, do nosso conhecimento par, a essência aqui da Praxis Business, que é compartilhar com você um conhecimento que seja prático, atualizado, relevante. Espero que você tenha gostado, você que pensa em investir em franchising, você que quer crescer por meio do modelo de negócio, continue acompanhando nossos conteúdos, visite o nosso site, nós temos também um grupo de WhatsApp, o nosso Praxis Talks, para você receber artigos e muitos materiais, e-books, webinars. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigada!